Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Memória Arquifol, podcast da Arquidiocese de Fortaleza, que resgata a história e memórias de nossa igreja. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber nos estúdios São José a nossa querida irmã Marli Carvalho Soares, vice-postuladora da causa de beatificação e canonização da serva de Deus Rosita Paiva. Irmã Marli, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Estamos aqui exatamente para anunciar essa grande alegria que é a santidade. Isso mesmo. E a irmã Marli, como vice-postuladora, vai trazer para nós informações muito importantes sobre este processo, né? Ela vai partilhar conosco um pouco da história, da vida, da missão da serva de Deus Rosita Paiva. Irmã Marli, para começar certinho, você poderia nos contar um pouco sobre a infância, né, e adolescência de Rosita Paiva e como essas experiências foram moldando, né, a sua vida de fé, o seu serviço, sua missão e também a sua vocação? Para nós, Josefinas, né, o nome já está dizendo, filhas de São José, e fruto da Rosita ontem e hoje. Ontem, Rosita era uma menina, era uma criança. De onde? De onde ela veio, a Rosita? A Rosita veio de longe, exatamente, que hoje é algo tão, como se diz, cobiçado. Ou seja, Amazonas. E ela nasceu exatamente na Amazonas. Seus pais, realmente, como diz aqui o nosso, né, a nossa realidade, ela nasceu em Lábrea, né, estado do Amazonas, do dia 13 de março de 1909. E batizou-se no dia 3 de junho de 1909. Eu fico assim, como naquele tempo, a Rosita já era apreciada, ela já tinha semente da santidade, porque Amazonas naquele tempo era realmente, tinha um privilégio que ela passou a batismo, a crisma, a primeira Eucaristia. E aí nós temos todas as figuras, as fotos desse tempo. Isso questiona. A Rosita realmente era de uma família de classe média. Até pelos os vestuários, não é? Realmente do crisma, do batismo, de tudo isso. Quando ela, depois que ela vem para os pais, o pai morre, ela parte, né, de lá com a mãe, Dona Virgínia, e a sua mãe tinha 13 anos. Coisa que hoje ainda acontece, não é? E como é que ela ia ficar diante dessa realidade? A mãe, ela tem 2 filhas, a Rosita e a Dona Altícia. A Rosita, ela trouxe aqui para Fortaleza e colocou realmente no orfanato do Colégio da Imaculada. Naquele tempo, realmente tinha a parte das pobres e as mais ricas, não é? Inclusive, ela é da parte da Queiroz, não é? A escritora, não é, daqui, né, que ficou também, fazia parte de uma elite. Só que ela não. Ela era do orfanato e até a classe mais rica. Ela ficou no orfanato até realmente
estudando e se forma uma professora exímia, educadora, que conseguiu realmente ser a primeira professora do Jardim da Infância em Fortaleza, da Escola Normal, e também que hoje era o Instituto da Educação. Essa foi a caminhada logo no início da Rosita. E como ela já tinha essa ansiedade por Jesus Cristo, tem foto que ela está abraçada na cruz, com 15 anos, 16 anos. A cruz de Cristo. Começou aqui na catedral, exatamente vendo aquelas jovens, né, senhoritas, aqui também da classe média, e ela sempre era pobre, mas estava sempre colocada e sendo líder. O que me mostra da Rosita é que ela era uma liderança silenciosa, não é? Ela não se apresentava assim, ela vinha sempre por detrás e tudo ia sendo feito. Então, como professora, como catequista e como missionária. E nesse grupo, nesse momento, era realmente o vigário, o pároco, né, como se diz, era Monsenhor Luiz de Carvalho Rocha, que é exatamente, inclusive, do Cristo, da escola, o Roberto, que é sobrinho dele, não é? E o Colégio Cristo. Sim. É por isso que quem deu o nome de Cristo foi o Monsenhor Luiz Rocha. E Roberto dizia, os colegas deles, como é que a tua escola vai crescer? Você está colocando, né, o nome de Cristo na Escola Cristo, Colégio Cristo. Aí, então, o Roberto confirmou, e hoje a gente sabe, né, que é um grande, ele continuou, né, o Roberto morreu e tudo isso, e o Monsenhor Luiz Rocha foi que realmente deu esse nome para a escola e brotou até hoje já tem a faculdade e tudo isso, né, só para mostrar a influência também que o nosso pároco Monsenhor Luiz Rocha, que passou 22 anos aqui na Catedral. E ela foi uma das que ficou realmente trabalhando na sua liderança. Né? Muito bem. Já na fase adulta, Rosita Paiva foi uma grande educadora. A senhora mesmo afirmou aqui, né, que foi a primeira professora do Jardim de Infância. E também ela unia a educação com uma espiritualidade e fez com que ela recebesse o carisma fundacional, digamos assim, do Instituto Josefino, né? Então, como esta vida de educadora, mas também a sua missão pastoral, não é? Esses dois aspectos importantes da sua vida, contribuiu para inspirar, né, novas gerações de fiéis? A Rosita, ela continuou, quer dizer, só amadurecendo mais, não é? Quer dizer, de adolescente, não é? Já para uma senhorita, como se falava, não é? Estou falando mesmo assim. Ela foi caminhando na espiritualidade, não é? Na espiritualidade, na educação, não é? Na questão da missão, mas mais ou menos com 40 anos que a Rosita começou a congregação josefina. Pronto, ela já entrou madura, né? Ela começou, mas a jornada já era antiga, não é? Esse processo. E como que aconteceu essa passagem essa passagem de Monsenhor Luiz Rocha para a fundação do Instituto, não é? Então, o Monsenhor Luiz Rocha, que nós temos tanta gratidão a ele continuou também a sua missão, mas foi o tempo que surgiu a Ação Católica, não é? E a Ação Católica é aberta para todos os leigos, né? Todos tinham Juque, Jaque, tudo isso. Então, ele ficou aí agora, como era um movimento grande na catedral. O que a gente vamos agora
era isso que eu queria, com esse grupão que ele tinha das jovens e das moças daquele tempo, né? Nessa passagem, não é? Nessa passagem, acontece que ele adoece. Não é? Ele morre em 11 de setembro de 49. Contudo, ele parou, houve uma dispersão, mas as 7 continuaram. Que é a primeira fundante, né? A primeira comunidade fundante permaneceu desde o início até a morte, não é que a gente pode falar. Do Dom Antônio, aí de Dom Monsenhor, passou para o Dom Antônio. Como foi essa travessia de Monsenhor para Dom Antônio, que é também falado, e que a gente precisa assumir, nós josefinas, a santidade de Dom Antônio, né? Eu conheci Dom Antônio também, ainda conheci Dom Antônio, né? E ela foi, com toda a sua delicadeza e sua espiritualidade, colocou toda a problemática para ele, que elas queriam continuar o movimento, né, que se chama hoje a Congregação das Josefinas. E Dom Antônio, nesse tempo, estava doente, de paludismo, que estava lá no São João Tauape, né, se cuidando. Ele esperou e disse assim, depois começou o diálogo com elas. Né? Esse diálogo, elas contando toda a história, ele disse, isso me agrada, isso é para o bem. Então vamos continuar o que o Monsenhor fez. Né? Então, é por isso que, na minha reflexão, é uma continuidade. Não é uma parada, não é? Porque às vezes também surgem é normal, né? Quem é o fundador, se é A, se é B, se é C. Nós tivemos também essa travessia, essa passagem aí, não é? Inclusive algumas bem fortes, não é? Mas nós fizemos todo o processo e vimos que o Monsenhor, que é o fundador, por que ele é fundador? Porque ele que teve a inspiração, ele que teve o carisma da congregação. E aí eu vou realmente colocar. Ele foi fazer uma catequese na praia da Iracema, não é? E encontrou aquelas mães pobres, com aquelas crianças sem nada, sem alimento, sem roupa. Ele voltou à noite, né, até se colocando assim, né, porque voltou à noite. Ele voltou e não pôde mais dormir quando viu aquela estampa, aquela história, aquela pobreza ali. E, então, quando foi de manhã, a Rosita aparece 6 horas da manhã, ele chama e ele conta essa história. Por isso que é o carisma. Ele conta essa história. Rosita, você quer continuar? Você quer me ajudar? E ela disse, estou pronta para fazer. Aí continua a história. Aí já é outro, não é? Outra parte. Muito bem. Nós estamos conversando hoje com a irmã Marli Carvalho Soares, ela que é vice-postuladora da causa de beatificação e canonização da serva de Deus, Rosita Paiva. Religiosa josefina, conviveu de perto com Dona Rosita e bebe até hoje deste grande carisma. Irmão, vamos falar da espiritualidade de Rosita Paiva. Eu tive a oportunidade de colaborar como notário atuário nesta causa de beatificação, e nos testemunhos é muito forte a devoção que ela tinha à Eucaristia e à vida de oração. Irmã Marli, como estes dois aspectos, não é, moldaram, digamos assim, a vida missionária de Rosita Paiva? A vida missionária, acho que a vida de educação, a vida educadora, a vida apostólica, não é? A vida missionária da Rosita era fundamentada, gente, na Eucaristia, na fé.
na presença de Deus. Né? Hoje mesmo eu lia, né? A presença de Deus. Ela tinha um amor tão grande pela Eucaristia que ela fazia visita a todos os sacrários das comunidades. Né? Me lembro que eu mesmo lá, quando estava em Roma estudando, ela disse, hoje eu estou lá no sacrário de Roma, onde tem uma Josefina. Sim, sim. Ela tinha um amor pela Eucaristia, assim como essa Eucaristia era a vida dela. Isso começou da infância. Ela conseguiu, né, chegar realmente a um ponto que não passava sem a Eucaristia. O amor pelos sacerdotes, porque era outro Cristo. Ninguém podia falar nada do sacerdote, de maneira nenhuma. Era proibido, era só o bem que precisava fazer, mesmo que tivesse, era o bem que tem de se falar. Então, ela se dedicava à vida eucarística. O Cristo partido, não é? Também, que vai aparecer, já está aqui, não é? O Cristo partido é quase a complementação do outro, né? Porque ela era uma mulher orante, misericordiosa, disponível, pobre. Se você chegasse no lugar e dissesse assim, oh, que coisa linda, ela pode levar minha filha para você. Isso aconteceu várias vezes comigo. Né? Eu nem podia dizer nada, porque eu achava que eu gosto dessas coisas, né? Ela dizia assim, oh, que quadro lindo, né? Nossa Senhora e a menina pequena. Aí eles podem levar para sua casa. Eu dizia, não, às vezes ela mandava deixar antes de eu chegar. O desapego. Ela não tinha apego a nada, sabe? Era uma pessoa mesmo santa. Era um modelo, era uma referência. E como que ela tratava o pobre? Quando ela tratava um pouquinho assim zangada, chegava o tempo dela dizer, vai buscar que eu quero pedir perdão a ele. Tinha às vezes, quando a gente era noviça, aspirante passava uns assim, enxeridinhos, né? Passava lá porque a gente estava lá, era tudo jovem. E a gente dizia para ela, ela ria, não é? Ela ria. Não, minha filha, perdoe, né? Aí ela mandava chamar, tinha um João Batista, que todo dia aparecia por lá. Ela disse, esse é o nosso Cristo partido. O amor que ela tinha pela pobreza, não tinha nada. No quarto, nada. A roupa era só uma veste da mesma cor, não é? Então, é uma mulher fora do normal, né? Assim, mas não é anormal. Né? Quer dizer, é santidade. E olha que a mãe da Rosita era espírita. É isso que eu estou falando, assim, mais pessoal, porque eu convivi. É um testemunho de vida. E no final da vida dela, assim, da mãe, veio morar com ela lá na nossa casa-mãe. E cada vez que ela passava no quarto dela, não tinha banheiro. Ela tinha de atravessar assim, lá longe, para ir para o banheiro. E tinha da mãe, não é? Ela passava, abraçava e beijava e ia para o quarto. Aí eu ficava, meu Deus, como é que pode? Porque essa mãe deixou com 3 anos, ela sofreu bastante, né? E no final foi morar com a Rosita Santa, né? A Rosita Santa. E ela com o maior carinho, e nunca ela falou disso para ninguém. Nem para nós, depois que a gente, não é de jeito nenhum. Tratava como com toda... Quer dizer, é uma pessoa misericordiosa. Uma pessoa que tem misericórdia com todas as pessoas. E outro exemplo que eu gosto disso, uma vez também, eu fui chegando, estudando ainda no ginasial, como se dizia, e uma tarde ela me disse, minha filha, você vai lá para o Carmelo, lá para o Mater Amables, 5 horas, já está tarde. E já está tarde, você vai de táxi. Aí eu disse, eu era postulante, né?
E eu disse, não, eu chegar de táxi, chegar de táxi lá nas irmãs, não é? Ela disse uma coisa assim, olha, se a gente não ajudar o taxista, como ele vai ajudar a família? Olha, eu fiquei até hoje, quando eu pego um táxi, eu não penso no dinheiro não é? Se a gente não ajudar o taxista, como é que ele vai ajudar a família dele? Como é que ele vai criar a família dele? Quer dizer, gente, é uma delicadeza que não é universal, essas coisas. É uma coisa particular mesmo. Exatamente por essa misericórdia que ela tinha, esse amor que tinha a humanidade, não é? As crianças. Porque aí que ela começou com o Jardim da Infância, porque precisava também do Antônio. Disse, não, agora vocês já estão reunidos, vocês precisam ter alguma coisa para se manter. Mas a finalidade do Jardim da Infância é exatamente ajudar um internato, semi-internato de crianças pobres, de meninas que não podiam. Então, tudo a finalidade era ajudar, era a caridade. E o discurso que ela fazia, não é assim como eu estou falando demais, não, né? O discurso ela pegava só Coríntios 13, quando ia falar para a gente, né? A fé, a esperança, mas o que fala é a caridade, é o amor. Gente. Muito bem. A senhora disse aqui que ela identificava os necessitados como sendo Cristo partido. Cristo partido. E ela trazia consigo este Cristo partido. A senhora, inclusive, está nos trazendo aqui justamente este objeto, nesta imagem que pertencia à serva de Deus, Rosita Paiva, não é? Eu queria que a senhora, então, apresentasse para nós e falasse um pouco desta imagem, né, do Cristo partido da serva de Deus, Rosita Paiva. Essa imagem que depois, não é, que eu, no momento, não sei nem como que apareceu, mas o símbolo, não é, quer dizer, exatamente, todas aquelas pessoas, não é, pobres, refugiados, né? Tinha refugiados, tinha jovens que não, sem pai, sem mãe. Eu sei que eu já morei com tanta gente por causa dela, não é? Por causa da Dona Rosita. A velhinhos, crianças, não é? Era realmente esse amor que ela tem por Cristo, pela cruz, não é? O Cristo partido, ela diz aqui, acho que tem uma que ela diz assim, anunciar que Cristo ressuscitou será a minha tarefa missionária. Olha que coisa mais linda que eu escolhi, né? É profundo, né? Amor, só amor, muito amor é o que me pede o meu Deus e Senhor. Isso aqui é que ela escreveu, por isso que eu trouxe, não é? Ela diz o seguinte, a vida religiosa é tão somente para as pessoas a quem Deus se digna chamar por uma graça privilegiada. Não é a vida religiosa que ela vivia, não é, nesse sentido. O Espírito Santo é Deus morando em nós, Deus disponível, pronto para nos ajudar em tudo e sempre. Então, essa parte aqui do Cristo que ficou marcado em nós, vocês estão vendo, né? O pedaço de um, pedaço do outro, não tem isso, não tem aquilo, não é? Os pobres, era lá na sua contemplação, na sua meditação, no seu biru. Não era nem parede nenhum, era aqui em cima da mesinha mesmo dela, que ela tinha as fotos e colocava realmente o que nós estamos vendo aqui do Cristo partido. Não é? Quer dizer, o despojamento total, a pobreza, e que nós precisamos também imitá-lo, né? Imitá-lo nesse momento de tanta guerra, de tanta loucura. É impressionante a pessoa, Rosita, não. A gente... Muito bem. Que coisa linda, coisa bonita. A gente se emociona, né, gente? A gente se emociona porque a gente conheceu. De emocionar bastante essa história, sabe? Não é? Por isso, fama de santidade, não é? Fama de santidade.
Que começou com uma doação de vida. É fato que Dona Rosita Paiva foi uma líder e mãe espiritual de muitas jovens que depois abraçaram o carisma e se tornaram religiosas. Irmã Marli é um exemplo, né? Desse abraçar do chamado de Deus a partir do testemunho de vida de Dona Rosita Paiva, não é? Nesta avaliação, irmã, das virtudes, né? Fama de santidade, nesse processo, como as virtudes de Rosita, né, têm sido avaliadas e olhadas pela igreja? A Rosita, ela tem uma fama de santidade, embora não esteja divulgada assim na televisão, mas ela sempre teve, através das filhas, como ela diz, das suas filhas, ainda tem, né, suas filhas, chamava, tem um maior carinho pelas Josefinas nesse momento e sempre, não é? Muitos casos que ela realmente tinha de resolver e ela era no silêncio mesmo, né? A gente nem sabia de nada. Era a misericórdia pura, né? A fé, a Rosita, a fé da Rosita é inabalável, gente. Ela é inabalável. Como eu já falei do sacerdote, né? A Eucaristia. Ela comungava todos os dias e se confessava, e queria que a gente também, né? E confessava toda semana, todo dia. Olha, a delicadeza da consciência, né? Eu estou mostrando o exterior dela, né? Sim. Mas o interior, que só o confessionário sabia, né? A gente devia ser esse amor pela Eucaristia. Então, ela tinha a fé mesmo do cristianismo, da santidade, né? De Jesus Cristo. E a fé, a esperança, essa que era realmente, ela vivia da providência de Deus. Você não tinha nada. Era a mais pobre do grupo, né? Do grupo que iniciou, não é? Sim. Exatamente. Ela não tinha nada. Mas a providência tudo resolve. Tudo. Ela pensava, não é? No outro dia faltava, porque eram umas 70, 80 noviças. Muita gente morando, sabe, de criança, né? Porque eram 13. Quando eu cheguei, eu digo, meu, bando de criança. Mas era 13, tinha gente de 13, tinha de 14, 15, 16, eu tinha de 15, né? E aí, então, mas não faltava nada. Dentro da pobreza também, né? Mas não faltava, eu digo, hoje mesmo eu digo assim, gente, a gente era tão feliz e não sabia. Só a presença, né, da fé, da providência em Deus, o pedido que ela tinha por São José. Ontem na catedral foi falado muito essa questão do trabalho de São José, o que ele fazia, que conhecia Maria, amava Maria, um menino Jesus, e chegamos até ide a São José, não é? Que é o grande provérbio, ide a São José, ide. E ela sempre, ide a José, que faltou isso, está faltando alguma coisa, vá para a capela, pede a São José que vai aparecer. E ela continuava. Chegou até um caso, né? Que do Antônio ajudava muito nesse, era do Antônio, né? Ajudava, mandava as coisas, e nesse tempo tinha Cáritas, né? Era trigo, leite e queijo, que hoje não tem mais nada, não é? Mas nesse tempo tinha, não sei da que vinha dos Estados Unidos, devia ser. Acabou com essa história. E o do Antônio, ela disse assim, a noviça foi para a capela, não tem nada para se comer, vai pedir a São José que aparece. E do Antônio tinha arrumado também umas comidas, era para a Santa Teresa, que era vizinha ali na Monsenhor, daquela conta bastante ria. Só que o pedido da Dona Rosita, quando a gente morre de rir, o pedido da Dona Rosita era que realmente era para a gente, não é? Ela tinha confiança, e foi mesmo. Aí foi a providência,
e enganou e foi levar para a gente. E não foi para as filhas de Santa Teresa, mas foi para a Josefina. Errou o caminho ali. Errou o caminho, até isso a gente brinca, não é? Sim. Errou o caminho. Então, isso era a confiança que ela tinha. Então, das 3 virtudes, a gente não sei nem escolher separar, porque a caridade era imensa. A esperança era também. E a fé nem se compara, né? Então, essa fama de santidade, ela sempre, por os leigos, pelas famílias, pelas mães das crianças, pelos padres, pelos bispos, não é? Eu nunca vi tanta carta agora de bispo, né? De médico, de tudo isso. Agora que nós estamos fazendo o processo, né, Padre Vicente? E de tantas cartas, uma delicadeza, né, de botar sempre, até no envelope, na capa do envelope, meu querido, tal, e tal, né? Nesse tempo acho que eu escrevi assim, né? No próprio envelope. E então as cartas são lindíssimas, tudo na base do amor, da amizade, da fé, da esperança e da caridade. Então, virtude ali não se falta não, gente. Porque é pecadora, não é a gente, né? De fato, irmã, é uma história inspiradora e que nos enche de esperança de um dia, né, a igreja reconhecer justamente estas virtudes heróicas, não é? E a fama de santidade de Dona Rosita Paiva, não é isso? Serva de Deus. E por falar em serva de Deus, vamos refletir, né, conversar um pouco sobre esse título, né? Foi feito o pedido da abertura da causa, veio então o New Obstat, né? Ou seja, não há nada contra. Teve a sessão de abertura da causa, inclusive eu tive o privilégio e a honra de participar, né, desta sessão, porque eu iria trabalhar diretamente na causa como notário atuário, falei agora há pouco. E ela recebe, então, esse título, Serva de Deus. Irmão, o que significa, né, este título, Serva de Deus, e qual a importância desta primeira fase do processo? Como se dá, na verdade, essa primeira fase do processo? Essa primeira fase que se chama a fase diocesana, né? Essa eu acho muito importante, essa primeira, porque eu acho ali, aquele início... E que, como nós estamos falando aqui, bem normal, não é? Contando a história, toda essa história vai aparecer, não é? No Libelo, né? Que é esse documento que vai biografia, não é? E aceito do bispo, né? E toda a comunidade que você, inclusive, está presente, não é? Sim, sim. Então, a gente começa manda o Libelo para a CNBB, mas agora acho que é direto, né, para Roma, que já tem, o Brasil também já tem algumas coisas que não tinha. Né? E veio logo a resposta que a gente podia divulgar. Sim. Pronto, abrir, não é? Como você diz assim, Sim, porque já estava entre nós. Né? A carta, e a gente começou a trabalhar, era o tempo da pandemia também. Mas foi rápido. Então, mandando a Libelo, Dom Antônio, era Dom José Antônio, não é? Nesse tempo, ele foi logo que em dezembro de 2020, não é? Nesse sentido, nós já estávamos com tudo caminhando. Nós estamos começando, mas está caminhando cada dia mais. E... Para adiantar mais o processo na primeira etapa, nós precisamos, inclusive agradecemos a você, que foi notário, não é, das testemunhas, sim, e o nosso Antônio Carlos, que hoje é bispo, não é, auxiliar, e eles fizeram esse trabalho conosco. Nós colocamos 60 pessoas para dar testemunho da vida, da santidade da Rosita. Você sabe que ali tinha mais de 60 perguntas, né? 60 perguntas, e foi chamando, como era no tempo da pandemia, e as irmãs também já estavam de idade, a gente foi bem ligeiro, nós trocamos. Exatamente, a ordem. Invertemos a ordem. E aplicamos aquele princípio non perante probatis, né? Para que não se percam as provas. Isso porque mesmo. a ordem é
recolhe primeiro as provas documentais e depois as testemunhais. Aí, no caso de Dona Rosita, porque ainda tinham pessoas que poderiam dar um bom testemunho, conviveram com ela, invertemos as ordens, primeiro as testemunhas. Graças a Deus. Não é que realmente, depois já está resolvido, acho que essa parte também, não é? Porque nós colocamos 60, mas depois alguém já morreu, né? Outros assim, aí tem que ficar em 40, não é? Que é o pedido. Então, essa parte aí está toda já caminhando. Eu acho que... E divulgando também, nós divulgamos nas missas, nas igrejas, não é? Tá continuando aí parte, né? Essa parte toda. Essa parte diocesana só falta mesmo agora, porque houve a possibilidade, falta não, que essas coisas que acontecem, né, nos processos, de mudança, não é? De mudança do postulador, vice-postulador, não é isso? Então teve essa paradinha, mas essa paradinha foi só no processo, mas a gente continuava trabalhando, né, e estamos quase terminando essa parte diocesana. Sim, Você sabe disso, né? Hoje mesmo eu estava colocando poucas coisas, porque vai aparecendo as cartas, mais cartas, mas a gente não pode, a gente tem de dar um basta também, não é? Porque é carta para todo lado, não é? Mas o que já de médico, de padre, de bispo, de família, de Josefina, de política, não é? Porque ela teve também uma fama, isso é importante para o processo, né? A fama também no meio do povo, né? Então nós ficamos divulgando, e ela teve, porque ela foi já no início também, voltando um pouco, não é? Ela fez como escola, ela era pública, ela escrevia também no Jornal do Nordeste. Ela é conhecida no Jornal Nordeste. Foi ela a primeira que também defendeu o voto feminino. Ela foi uma dessas que defendeu o voto feminino, não é? No jornal, nós temos esse jornal. E também já teve uma manifestação na prefeitura, né, assim, para colocar a fama também fora da igreja e fora, não é? Como o conhecimento dela, né, a capacidade dela. Isso tudo está lá no processo, como a fama ao povo, né? Do povo, sim. Né? Que é isso que a gente tem. Agora, o que nós estamos querendo? Milagres. Graças, né? Quanto mais graça, pedir a ela, pedir. E veio um novo postulador, eu estou esperando, que nós estamos esperando, eu vou continuar, porque eu não posso nem sair agora, né? Com a equipe aqui do tribunal, né, de dar continuidade para este ainda semestre, antes do segundo, ser enviado todo esse material. Muito bem. Nós estamos no Memória Arquifor, programa produzido pelo Estúdio São José da Arquidiocese de Fortaleza, e você pode nos ajudar a produzir, a continuar produzindo, né, esse conteúdo de qualidade, levando conteúdo de qualidade para todas as pessoas. Por isso eu tenho um pedido para fazer para você, para que você possa fazer uma generosa doação para os nossos estúdios aqui, não é? Para o nosso programa, para a gente continuar produzindo esse material belíssimo e de qualidade. Está passando aqui na tela, não é? A chave Pix, onde você pode fazer sua doação, e também o QR Code. Então é um pedido que eu quero fazer para que você possa nos ajudar a continuar este nosso trabalho, tá bom? Então ajude fazendo sua doação através do Pix. E também um pedido para que você possa, então, se inscrever no nosso canal do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza. E também que você possa compartilhar, não é, este nosso programa, para que mais pessoas possam acessar e conhecer as causas de beatificação e canonização aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Hoje nós temos a alegria de estar conversando com a minha ex-professora religiosa Josefina, não é, irmã Marli Carvalho Soares, que é vice-postuladora da causa de beatificação e canonização
de Dona Rosita Paiva, trazendo, né, um testemunho de vida muito bonito e, por isso, a fama de santidade de Dona Rosita Paiva. A senhora falava agora há pouco sobre a importância desta fama de santidade em meio às pessoas, né? Na família já tinha, entre as Josefinas já tinha, bispos, padres, mas o povo de Deus, né, também trazia no coração. Nos testemunhos, as pessoas falavam muito no dia da morte de Dona Rosita Paiva, a comoção que se causou, sim, não é? No dia em que ela fez, dia que ela fez sua Páscoa eterna. 23, né? Foi 20 de agosto, não foi? Os restos mortais, como diz aqui, os últimos anos de sua vida, que isso é importante, não é? Foi bom você lembrar que quando ela ficou geral muito tempo. Quando ela teve, sabe? Ela sempre foi postulada por tanto tempo, né? Então chegou um momento que ela não podia mais, né, nesse sentido. E com a santidade dela, nesse momento também eu estava fora. Essa santidade dela, no último capítulo, que diz aqui, realmente que foi, ela ficou no Instituto, ela deixou o governo do Instituto em 22 de janeiro de 1988. Ela deixou, né? Indo residir na cidade de Campo Maior. Agora, foi bom. Quando ela saiu, pediu, né, para... Ela escolheu a casa mais pobre que existe. Nossa. Uhum. Agora, você imagina o sacrifício que ela fez. Que a gente já falou aqui da origem, não é? Sim, sim. E do movimento daqui todo. Ela escolhe essa casa, no Boqueirão, Piauí. Essa casa não tinha nada. Ela sai de madrugada com uma bolsa desse tamanho, uma maletinha, que ela andava sempre com uma maletinha, e foi morar no lugar que não tinha nem telefone. Olha o despojamento para a pessoa, né? O despojamento. Para Boqueirão. E ficou lá um tempo. Dom Abel, que era de Terezinha, de Campo Maior, não é? Campo Maior, quando viu, né? Ela não podia ficar ali daquela maneira. Aí trouxe para Campo Maior, que foi onde ela morreu. Sim, sim. Não é? Aqui está, sua presença nesta diocese foi de grande testemunho para todos, lá em Campo Maior também. Clero, seminaristas e leigos. E uma irmã me falou, não é, no encontro, que morava lá, ela disse, Maria, a Rosita é uma santa. Olha, a gente era pobre, ela era mais pobre que a gente, mas é ela que dividia com a gente. Desse jeito, né? A irmã, que também está no processo, alguma coisa, fazendo o trabalho, né? Então, esse testemunho também lá de Terezinha, do Campo Maior, é que nós foi transladado para cá, não é? E está agora lá no memorial, na nossa capela, que é bom que as pessoas, não é, que estão vindo, é bom estar lá na nossa capela, na Jota da Penha, 46, né? E tem um pequeno memorial que nós estamos fazendo, colocando toda a vida dela e tudo isso que começamos faz só 2 anos, né? Esse trabalho. Quem quiser se aproximar também, vai lá ver, não é? E prolongar a história, não é? Prolongar a história, pedir as graças, né? Precisamos pedir por intercessão dela também, para que ela possa chegar àquilo que ela se propôs diante de Deus, que é a santidade.
Muito bem. Então fica o convite, né? Quem quiser conhecer um pouco mais da história, ver objetos que pertenciam à serva de Deus Rosita Paiva, como o Cristo Partido que a irmã Marli nos trouxe hoje, né? Então é só visitar lá o memorial, que você vai, de certa forma, ampliar um pouco mais a compreensão, o conhecimento da fama e santidade de Rosita Paiva. Irmã, e sobre o processo de beatificação e canonização, quais são as etapas, né? E qual a diferença entre elas? A primeira, né, a fase diocesana, né, nós vamos, como eu já falei, é realmente até essa parte da biografia, da testemunha, não é? E realmente organizar todo esse material e mandar para os peritos ainda aqui, que é o que nós vamos fazer, né, padre? Nós vamos fazer agora, não é? A comissão já está arrumadinha, já está aí feita, até trouxe aí. Não é? Então, essa comissão, nós demoramos, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas agora já estamos terminando e os peritos, né, vão fazer a leitura e mandar. Eu creio que é só isso agora para a primeira fase. Sim. E na fase romana, que vai ser o julgamento mesmo, né, leituras e mais leituras, como diz o decano, é direito, não é? É direito. Então tem aqueles que realmente, não é, tem de ver também o negativo. O negativo, tem de aparecer algumas coisas. E isso é bom também que apareça, né, coisas para fazer o processo melhor. Né, porque é uma pessoa humana, não é Deus, não é? Uma pessoa que realmente quis imitar. Não é? Mas porque é o convite que se faz, a palavra de Deus faz assim, a santidade é o rosto mais belo da igreja. Não é? Nós não precisamos, não é uma coisa extraordinária, gente, isso é uma coisa assim, que a gente às vezes, eu acho engraçado, porque a igreja é que pede, a igreja que está pedindo, e que nós precisamos, para quem tem fé, acredita na vida eterna. Não é? E na vida eterna é a melhor coisa, deve ser. Certo? Porque se as pessoas que foram santas na terra, elas vão continuar melhor ainda. A gente já amava, né? A gente gostava, a gente fazia isso, admirava, não é? A vida de santidade. Mas a santidade é para todos, diz a Lumen Gentium, né? Que o Papa, o Gregório, agora o Papa Leão, né? Está colocando, né? Fazendo a catequese. Né, já fez a da Lumen Gentium também, né, ele está colocando esse convite à santidade. Todos nós somos convidados à santidade. Eu creio que a última nós devemos terminar agora, né, Padre Vicente? Vamos tentar. Se Deus quiser, vamos ter trabalhar. Força, coragem, né? Porque tem de ter coragem e perseverança. Exatamente. E, irmã, no caso da serva de Deus, Rosita Paiva, quais foram os documentos, não é? Os testemunhos e os aspectos da sua vida que estão sendo assim essenciais nesses estudos, neste trabalho, nesse processo, né? Existe um vasto material entre cartas, livros, escritos, não é? Que tudo com certeza serão muito minuciosamente analisados, né? Quais assim a senhora considera os mais importantes e essenciais? Gente, eu tô nessa fase, né? Porque parece que a filosofia ficou eu gosto demais da filosofia, não é? E continuo. Mas, cada vez, vocês estão observando, eu estou cheio de folheto, essas coisas, porque cada vez que eu leio, vai aprofundando mais. E também a gente vai crescendo, né? Também, né? Na caminhada, vai vendo. E a gente quer fazer uma coisa que seja verdadeira. Eu digo assim, numa linguagem popular, eu quero fazer justiça. Pronto. Eu quero fazer justiça à pessoa. Porque eu acho que a pessoa merece. Não é? Ela não está pedindo isso, mas pelo quem viveu, não é? Acha que é isso aí que deve ser. Nós todos. E como realmente a Rosita
viveu essas coisas. Então, hoje mesmo eu disse, meu Deus, eu nunca vou terminar e vou parar, eu tenho de parar. Porque é muita coisa que tem para a gente dizer e aprofundar. Sim. Eu acho, por exemplo, que falta aprofundar. Já tem a questão da fé, porque tem que colocar teologia, tem que colocar, não é tanta coisa. Aí essa parte aí, eu estou achando que a gente precisa aprofundar. A fé, a esperança e a caridade. Porque ela viveu mesmo, mas eu tenho de aprofundar lá no depois. A questão da providência também. Ela precisa colocar, e da pobreza no mundo de hoje, né? A gente falar de pobreza, que só se fala em dinheiro, que é preciso, né? Que é preciso também, precisa para tudo. Ela botava assim o dinheiro, quando a gente fala, né? Quando a gente fala que o povo gosta assim, ela botava o dinheiro na mão para a gente não ver, para a gente não falar. Ela ia para a porta, né? Ela saía aqui. Porque se a gente ia reclamar, né? Sim, mas vai dar. Né? Sim. Sabe como a gente fala, né? Aí então ela botava aqui o dinheirinho, ia para a porta e dava para o pobre. Não volta, não. Olha, fora do comum. Eu nunca vi na minha vida. A minha mãe também era muito boa, a minha mãe, assim. Mas a Rosita, como seria no dia comum, eu tiro o chapéu. Muito bem. Irmã Marli, e como a comunidade, né, as instituições e os fiéis, eles podem contribuir assim para o andamento desta nobre causa? Não, eu acho que é pela oração, isso é muito importante, perfeito, pelas graças. Eles têm de pedir, quando eu falo por aí, por isso que eu falo muito mesmo, ó. Mas tem de pedir, porque é uma mediação dela, interceder, né? Tanta coisa que acontece nesse mundo, essa guerra agora, não é? Uma loucura, guerra mesmo. E aí, então, vamos pedir, a igreja tem de pedir, nós, não é só católico, não. Ontem eu estava com um colega meu que não era católico, nós estávamos falando sobre a história dela. Uhum. Então, a gente precisa rezar também, pedir as graças. E essas graças e o milagre. Agora, o milagre é o que nós vamos ter uma reunião no dia 20 já, né, com os peritos, né, os médicos, para ver, ela tem também já alguma coisa não, já tem uns 2 momentos, 2 que realmente... Sim. Pode ser, né? Porque se não é milagre, é graça, não é? Graça. Então, nós estamos nesse momento. Agora, se tiver um Papa, né? Como Francisco, né? Que deixa o milagre de lado, que é mais difícil, né? Sim, porque é científico, não é? E tudo isso, e tanta coisa, né? No mundo da técnica da medicina hoje, que a gente não entende muito essa questão, não é? Tecnologia, inteligência artificial, é tanta coisa. Mas ela tem já muitas provas, né? Que dá esperança, sabe? Sim. Aí eu acho que venerável ela pode... todo esse trabalho depois da fase diocesana, vem a fase romana, não é? Lá no dicastério para a causa dos santos, né? Que analisa tudo isso. A igreja é muito criteriosa quando se trata de milagres, né? Graças são bastante normal, né? Os milagres que precisam de critérios e pessoas especialistas, né? Para analisar tudo isso. Irmã, com relação tanto a graças como milagres, né? Como a igreja avalia e autentica essas ocorrências, né? Os testemunhos que chegam? É o que? As graças, não é? As graças são mais fáceis, né? Que ele pede as graças, né? E não tem a graça é para todos, né? Mas nem todos pedem. Por intercessão dela. Sim. Pode ser outro também, né? Porque a gente não pode pedir tudo para um só, não. É individual. Foi bom você lembrar isso, né? Porque tem que ser individual. Porque se eu peço São José, ou São José não, Dom Antônio,
dão não sei o quê, dão não sei o quê. Não, tem de ser direto àquela pessoa, a graça. Né? Rosita Paiva, então é ela. Se você mistura com Dom Antônio ou Monsenhor Luiz Rocha, você não sabe quem é. Então isso é interessante, porque o povo não eu digo, não, gente, tem que ser para aquela pessoa que você vai pedir aquela graça. Né? Agora, o que é uma graça? É a graça de Deus. Quer dizer, algo acontecer, mas uma coisa mais simples, não precisa médico, essas coisas, peritos, sim, né? Sim. Então, é um acontecimento, é uma doença também, são os que a gente pode ser milagre também, né? Pode ser milagre. Mas o normal, quero passar no concurso, casar com não sei quem, né? São graças que a gente pede, mas com seriedade. Agora, o milagre, além de ser individual também, para não fazer a mistura, sim. Individual, né? Então ela vai ser passada para 5 anos, mais ou menos, né? Pela pessoa que está pedindo, vê aí, porque eu não decoro tudo isso. Mas 5 anos ele fica, né? Aquela doença, ou que houve, né? Houve aí, como a irmã Dulce, não é? Foi também glaucoma, a glaucoma se diz que não tem remédio, não é? De jeito nenhum, que a finalidade, inclusive eu tenho, a finalidade é ficar cega. Aí você fica cega e depois volta, a ciência diz que não, né? Mas acontece. E tem outras graças não, todos os milagres, a gente usa que é um milagre mesmo, porque Jesus Cristo, agora, na quaresma que nós estamos vivendo, ele toda hora está fazendo milagre. São sinais e milagres, né, agora. Ele manda você fazer também, você pode fazer, né? Quer dizer, ele faz através das pessoas, né? Tantos que passaram aí, o cego, né? E tanta coisa aí que a gente está fazendo. Eu só me lembro dos milagres de Jesus Cristo. Quase essa semana toda, essas 2 semanas, ele está colocando os fariseus ali, ele curando, fazendo isso, aquilo outro. Mas aí, ele fez, ele manda a gente fazer. O que ele manda quer fazer o quê? Porque ele fez. Eu acho que a igreja aí é sábia, tá entendendo? Porque muita gente pode criticar essa coisa. Não. A ciência também faz essas coisas. Não é? São coisas que acontecem. Hoje mesmo eu estava lendo do Papa Francisco com também um milagre. Ele disse, eu vi o Papa Francisco, né? De um senhor. Eu estava presente quando estava doente, aquela filha, ele foi a Nossa Senhora, e pronto. O Papa Francisco disse hoje no leiteiro. Né? Então, quer dizer, precisa desse milagre. Você tem de passar 5 anos, não é? Para não... E os médicos, né? Quer dizer, os médicos vão ver, tem que colocar o meu laudo, né? Eles vão verificar tudo isso. É bom quando entra um ateu, sabe? Diz que é melhor, né? Ou não católico, sim. Porque tem mais assunto, né? Para discutir, não é? Tá para discutir. Exatamente. Acho que é isso, né? Não sei se não completa aí. Muito bem. E o Memória Arquifó, podcast da Arquidiocese de Fortaleza, conversou hoje com a irmã Marli Carvalho Soares, nos trazendo lindo e especial testemunho de vida de Dona Rosita Paiva, serva de Deus que está em processo, né, para o reconhecimento da sua santidade, a sua causa de beatificação e canonização. Irmã Marli, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios São José e por ter compartilhado conosco a missão da serva de Deus, Rosita Paiva, e deixando para nós esse inspirador testemunho para que as nossas e novas gerações também possam se inspirar, não é isso? Então, muitíssimo obrigado, sua mensagem, não é? Final aqui para nós. Muito obrigada, eu estou, como se diz, grata, não é? De estar aqui com o Padre Vicente, que eu também tenho carinho por ele sabe disso, não é? Não é só porque ele foi meu aluno, estudioso, ainda me lembro quando o padre, né, disse, por que não deu 10? Você lembra? Eu fosse que tinha dado 9,5, não foi, né? Foi. Interessante.
Mas realmente ele foi desde o início, ele foi com esse coração generoso que ele tem, essa qualidade também intelectual, né, que ele realmente faz acontecer as coisas. Então o Instituto agradece, eu de muito carinho, não é, por tudo que você está fazendo e vai continuar, não é? Exatamente, aqui para a Arquidiocese, isso é uma ajuda, precisava, não é? Ter esse estudo, precisava ter esse grupo para estudar o direito canônico, né? Porque a gente vai entrando assim, não foi? A gente vai entrando e foi bom que a gente aprenda, tivemos essa experiência, né? Só tenho de agradecer, em nome da congregação também, e vamos rezar, né, para que aconteça o melhor, né, que é a santidade. Muito bem, não deixe de recorrer, né, à intercessão de Dona Rosita Paiva, tá bom? Irmã Marli, eu que agradeço, foi um privilégio a colaborar nessa causa. E a você que nos acompanhou também, muitíssimo obrigado, tá bom? Pela sua participação, você que esteve até agora conhecendo um pouco sobre esta causa de beatificação aqui em nossa arquidiocese. E pedimos para que você possa acompanhar o próximo Memória Arquifor, tá bom? Até lá!